Bom, e essa segunda questão nos fala aí sobre um vídeo que viralizou aí na internet há um tempinho atrás, e ele contava uma história bem interessante de que ele conseguia equilibrar, ele até te deu essa figurinha, a Veste não é boba, né? Ela pegou esse vídeo e tentou analisar fisicamente o que estava acontecendo. A gente chama isso de física do cotidiano, que a gente utiliza uma situação típica do cotidiano e estuda o fenômeno físico ali que está acontecendo. O que está de fato ocorrendo aqui, né? Eu tenho uma garrafinha e essa garrafa ela está presa aí através de alguma cordinha, um barbante, não sei, e ali tem tipo uma treliça que está fazendo com que essa garrafinha não caia. E aí a gente pode pensar assim, poxa, como que isso acontece, né? Como isso aí tem explicação física? E ele te dá um desenho tentando te esboçar aqui fisicamente o que acontece. E aí, qual é a ideia? Você tem uma parte que ele chamou de verde aqui, que é a parte da corda, que está sustentando o corpo. Por isso que ele chamou dessa força P, que é o peso referente à garrafinha. Legal. Ela está a uma certa distância D, aqui do ponto de apoio, e o que faz de fato isso não cair é essa outro palito que está colocado aqui, só que com um certo ângulo em relação a essa cordinha, esse ângulo θ. E aí a lógica que eu espero que todos os alunos que tenham feito essa questão, que tenham ido por esse caminho, é uma ideia de que o corpo está falando que ele está em equilíbrio ainda. A situação em que acontece isso ocorre no equilíbrio, ou seja, está parado. E aí você deve se recordar de como que a gente faz situações quando está em equilíbrio, situações que envolvem força e distância e está em equilíbrio. E para explicar momento, é sempre bom a gente ter de repente algo que você tenha perto aí de você, que é uma reguinha. Ó, tem aqui uma reguinha. Para que você aplique e faça essa reguinha girar, eu tenho que aplicar uma força aqui e aí naturalmente ela gira. Acho que você está vendo aqui. Ou se eu aplicar para o outro lado, ela vai girando. Só que essa força que deve ser aplicada para que tenha uma condição ideal, ela deve ser sempre formada com um ângulo de 90 graus com a distância que liga o ponto onde eu aplico e o eixo de rotação dele. E não está acontecendo. No peso está lindo aqui, ó. Está formando 90 graus entre o palito que sustenta e o eixo e essa força, peso. Porém, aqui não. Aqui eu não tenho essa força. Então, eu teria que indicar aqui para você que para que fosse uma situação ideal de momento, a força que eu devo usar é uma força que eu posso chamar aqui uma componente da força F. Essa força Fy aqui que vai ter que ser corrigida no sentido de usar não o valor de F, para que eu possa encontrar o equilíbrio. Vale a pena você se recordar que para que haja uma situação de equilíbrio em um sistema, é necessário que a somatória dos momentos seja igual a zero. Ah, professor, não lembro disso. Então, vale a pena dar uma revisada no conceito de equilíbrio de corpo extenso e também equilíbrios de pontos materiais. Acho que facilmente você encontra aí nos seus livros essa relação. Tá. Descobri isso, estudei lá, descobri que de fato que quando acontece a somatória dos momentos dá zero, eu tenho equilíbrio. Ok. Então, quantas forças nós temos? Né? São duas forças, a força F e a força peso. Quando eu falo de somatória ou momento resultante, eu tenho que somar todos os momentos, né? Eu estou falando da somatória dos momentos, tem que somar todos. Esse todos são apenas dois, então a gente vai fazer. Então a gente tem que falar que o momento da força peso mais o momento da força F deve ser igual a zero. Você vai falar assim, pô, professor, mas isso significa que um vai ter que ser negativo. Sim, e aí que com certeza quando você estudou essa parte de momento, você deve lembrar que existe uma convenção que me diz que quando eu estou aqui girando, a força faria um movimento no sentido horário, o momento ele é negativo. E quando ele está no sentido anti-horário, o momento a gente convenciona que é positivo. Então, o momento vai ser dado pela força e a distância até o eixo. O eixo está aqui porque
imagine que existisse apenas essa força-peso. Onde haveria o giro, né? Haveria aqui, ó, ele aconteceria aqui. Ele desceria girando a partir desse ponto de apoio. Então, para o caso do momento da força-peso, seria o peso vezes a distância. Distância Dzinho. Porém, para o caso aqui dessa força F, eu não vou usar o F normal, vou usar o Fy. E você está vendo alguma coisa no enunciado chamar de Fy? Não, ele quer achar em função de F. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ser um cara muito inteligente de olhar e falar assim, aqui eu tenho uma reta, duas retas paralelas. Você está vendo que Fy é paralelo ao eixo, a linha que define o peso, ou seja, na vertical. E você está vendo que essa força ela segue essa linha. Então, possivelmente um triângulo que eu poderia criar aqui, esse ângulo deve ser igual a esse. Então, ele também vai valer θ. Olha o que eu vou escrever, então. Eu vou poder escrever que vamos colocar ele aqui, ó. No meu triângulo que eu desenhei, que tem a minha força F, eu tenho aqui um valor de F e aqui o valor de Fy. São todos os conceitos que eu tirei daqui, ó. Fy e o F. O Fx eu nem vou usar, porque não vai ser importante para mim, né? Só que a grande sacada está que aqui vale θ. E aí você encontra isso matematicamente, porque são retas paralelas aqui, né? Ó, essa reta, deixa eu colocar de amarelo aqui, essa reta aqui, ela é paralela a essa reta. E quando as duas retas são paralelas e eu corto com uma transversal, esse ângulo é igual a esse ângulo. Maravilha! Se eu tenho esse ângulo θ, Fy e F, eu consigo encontrar que o cosseno de θ é dado por Fy, opa, ficou meio estranho aqui, é dado por Fy sobre F. E o que chega? O que eu chego? Chego que Fy é o F vezes o cosseno de θ. Então, o que eu uso? Eu uso F? Não, eu uso Fy porque eu tenho que ter um ângulo de 90 graus aqui com o meu eixo. Então, eu vou fazer que o momento da força F vai ser o Fy. Pode até colocar, vamos colocar assim, é o Fy vezes a distância L até o eixo. Só que, qual que é o problema? Esse daqui está no sentido que a gente tem como sentido horário. Quando a gente tem um sentido horário, o que a gente usa? A gente usa um sinal, uma convenção negativa. Porque aí tudo vai ficar igual a zero. E aí quando eu passar para o outro lado, vai ficar assim, ó. P vezes D é igual a Fy vezes L. Mas vamos já substituir, porque a minha resposta não tem Fy, a minha resposta tem F. Então vai ficar o peso vezes a distância é igual a F vezes o cosseno de θ vezes L. Para a gente isolar esse F, eu vou passar os outros dividindo. Então, vai ficar P vezes D é igual a F dividido por L vezes o cosseno de θ. Para que fique bonitinho como ele quer aqui, ele coloca o módulo da força F é igual ao módulo da força peso vezes a distância dividido por L vezes o cosseno de θ. E aí você chega no resultado em que ele estava querendo. Vamos encontrar aqui uma das alternativas que não fala isso. Ó. É a alternativa A, né? Que nos garante que a força F aplicada vai ser o peso vezes a distância, P vezes D, vezes L vezes cosseno. E aí encontramos essa relação. Exercício matematicamente interessante, porque envolvia trigonometria e também um conceito de momento. Vale a pena você também dar uma estudada nessa parte de momento que apareceu aqui nessa questãozinha. Beleza? Espero ter sido claro para você e continuaremos aqui, fazendo os exercícios da FUVEST 2021.